Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vinda aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos fazer um bolo com massa amanteigada para comemorar os 2 meses da minha bebê. O de 1 mês não deu para gravar, ela passou 1 mês internada, então logo que a gente saiu do hospital, que chegou em casa, eu fiz o bolo, porém não deu para gravar, que estava ainda na fase de adaptação depois que a gente voltou da internação. Então vamos seguir a partir do 2º mês. Vou utilizar 500 gramas de margarina com sal, 800 gramas de açúcar, 6 ovos inteiros, aproximadamente 1 kg de farinha de trigo peneirada e já com fermento. Vamos usar aproximadamente 600 ml de líquido. Por quê? Eu vou utilizar o refrigerante, mas você pode fazer a sua substituição por leite também, ou por algum suco da tua preferência. Aqui em casa a gente já gosta de comemorar a vida. E depois da internação da minha pequena, a gente viu que realmente vale a pena passar momentos com pessoas que a gente ama. E o modo de preparo é bem simples. Primeiro você vai misturar a margarina e o açúcar muito bem, de preferência na batedeira, mas se não tiver, não tem problema, como eu estou mostrando no vídeo, dá sim para fazer e fica uma delícia. A batedeira ela facilita, ela adianta o processo. Depois que você misturou o açúcar e a margarina, você vai misturar os 6 ovos e bater também muito bem tudo isso. Depois você vai intercalando entre a farinha de trigo e a refrigerante ou leite. Fica parecendo que a massa está talhada, mas não te preocupa, fica assim mesmo. E sobre o refrigerante, você pode utilizar o sabor que você quiser. O que eu mais gosto é a refrigerante alaranjada, porque fica um saborzinho bem delicioso. E quando o bolo é de chocolate, eu gosto também de utilizar a refrigerante cola. Pode ser Coca-Cola ou então pode ser de outra marca, você que escolhe. Essa massa que eu estou fazendo, o bolo vai ficar bem alto para essa quantidade, porque eu vou utilizar uma forma não tão grande em circunferência. Mas se você quiser deixar o bolo mais baixo, você ganha em quantidades de fatias. Porque aqui eu vou deixar a fatia bem alta e bem grossinha. Eu vou utilizar uma forma de 24 centímetros, vai ficar um bolo alto. Mas eu gosto dessa estética. Se você não gostar, você gostar de bolos mais baixos, é só utilizar uma forma maior. Vou forrar o fundo da forma com papel manteiga, que facilita muito bem, porque o bolo ele cresce uniforme. Mas se você quiser, você pode untar facilmente. E enquanto o bolo assa, eu vou fazendo o recheio e a cobertura. Aqui eu vou utilizar minha panela de pressão, porque eu estou utilizando 3 caixinhas de leite condensado e 3 caixinhas de creme de leite. Então, para mexer tudo isso em uma panela rasa, dá mais um pouquinho de trabalho. Eu gosto muito de fazer recheios em panela antiaderente e utilizar espátula de silicone, porque não corre o risco de queimar o nosso recheio, o nosso brigadeiro, e também de arranhar a tua panela. Voltando para a quantidade dos ingredientes desse recheio. Eu vou utilizar 3 caixas de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, o leite condensado é de 395 gramas, 1 colher de margarina. Eu optei por fazer o recheio branco desse jeito. Você pode saborizar com o que você quiser. Pode colocar leite em pó, pode colocar chocolate, coco ralado. Aqui vai do teu gosto. Pode colocar alguma essência, algum sabor, um suquinho de morango ou então o próprio pozinho de morango para saborizar. Nesquik, você pode soltar a tua imaginação e fazer de acordo com o teu paladar. Eu escolhi esse brigadeiro branco desse jeitinho porque eu gosto muito. Na realidade, eu sou muito fã de massa branca e de brigadeiro branco. Parando para refletir, eu acho que esse é um dos bolos que eu mais faço, porque a gente aqui gosta de verdade. E se você quiser, você pode também tingir esse brigadeiro. Aí você pode escolher se você coloca o corante agora, logo no início da receita, ou depois que a receita estiver cozinhada. Porque se você quiser, você pode cozinhar uma quantidade grande de brigadeiro e depois fazer a divisão para tingir. E você vai mexendo bem, vê só que as bolhas elas já começam a estourar com um pouco mais de dificuldade e tá quase chegando no ponto. O ponto que eu vou desligar esse brigadeiro é o ponto de bico.
é onde você consegue facilmente mostrar todos os detalhes de um brigadeiro. E o ponto ideal é quando você levanta o seu brigadeiro e ele não se mistura por completo. Olha só, porque nesse ponto, um pouco mais para frente, você consegue facilmente perder o ponto e ele ficar muito duro. Então esse é o ponto ideal. Coloque em uma vasilha, cobre com plástico filme e olha só, depois de frio, como ele fica lindo, muito cremoso. Eu dividi esse bolo em apenas uma camada. Eu estou utilizando o brigadeiro para o recheio e para a cobertura, o mesmo brigadeiro. A diferença é que o da cobertura eu coloquei corante logo que saiu do forno, algumas gotinhas de corante. Então, para cobrir e para rechear, foi essa quantidade. E olha só como já dá para ver todos os detalhes da faca utilizando o brigadeiro naquele ponto que eu ensinei. Agora é só cobrir. Se você quiser fazer mais de um recheio, é só acrescentar mais leite condensado e creme de leite. E para cobrir esse bolo, eu vou utilizar o brigadeiro branco primeiro para segurar todos os farelos que o bolo solta. A gente vai fazer uma pré-camada antes de colocar o brigadeiro que vai ficar como acabamento. Do mesmo jeito que a gente faz com o chantilly, a gente vai fazer com o nosso brigadeiro. Essa primeira camada é muito interessante porque você consegue tirar várias imperfeições logo com essa primeira camada. E quando você vier com a segunda camada do acabamento, todos os farelinhos eles já vão estar grudados e cobertos. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Eu sempre faço eles com muito carinho. Então se você está gostando e quer me acompanhar, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer te ter por aqui. Já deixa aqui nos comentários qual combinação você acha perfeita entre massa e recheio. E olha só que cor linda ficou meu brigadeiro. Esse brigadeiro rosa eu coloquei suquinho de morango, porque eu achei que ficou um gostinho muito delicioso. E coloquei algumas gotinhas de corante. Esse brigadeiro é uma cobertura muito versátil, então você consegue brincar com cores e sabores. E a aplicação desse brigadeiro eu fiz apenas com uma colher e faca para dando o acabamento na lateral. De primeira pode ser que você não ache tão fácil fazer essa aplicação, mas é aquela coisa, quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. E com um garfo eu fiz essas ondinhas para dar uma sensação de relevo no nosso bolo. A parte de cima eu fiz com uma faca de pão, porque ela é mais comprida, então ela consegue fazer um acabamento mais contínuo. E na parte de baixo eu fiz com garfo. Se você quiser aprender algumas decorações com coisas que você tem aí na sua casa, deixa aqui nos comentários. Um ponto importante para o seu bolo ele ficar certinho utilizando essa cobertura é você deixar o bolo já nivelado, o mais nivelado possível, porque facilita. E eu vou utilizar um saco de confeiteira com bico, porque a gente deixou em ponto de bico, porque a gente iria utilizar o bico para deixar o acabamento ainda mais gracioso. E eu faço desse jeito, eu utilizo a boca do copo como apoio para a colher, porque a cobertura desse jeito ela entra facilmente dentro do copo. Depois retiro o saquinho do copo e uso a minha mão como apoio para terminar de encher esse saquinho. Depois é só fechar e agora é a hora que eu mais gosto, a hora da decoração. E eu vou te mostrar agora como esse brigadeiro ele fica lindíssimo com o bico. Mostra todos os detalhes, você pode brincar com vários tipos de bicos diferentes. Você pode utilizar o mesmo bico para fazer acabamentos diferentes. Para mim é uma das coberturas mais gostosas, sem contar que fica muito linda. Um ponto importante sobre o corante é que ele tende a ficar mais escuro quando descansa. Então se você não quer atingir tons bem fortes, eu te aconselho a colocar pouco corante. E olha só como é fácil fazer a decoração. Eu acho que é a parte mais fácil e a mais prazerosa de tudo isso. Eu fiz um trabalho de bico em cima do bolo e também fiz na parte de baixo. Se você for utilizar o brigadeiro para cobrir, eu te aconselho a deixar o bolo mais nivelado possível, porque diferente do chantilly, se você colocar muito brigadeiro para fazer essa nivelação e ele não estiver muito firme, vai começar a cair.
E vai por mim, o desespero é grande quando você vê isso acontecendo. Agora é só você colocar o topo do bolo que você escolheu. O tema desse mês vai ser elefante, porque nesses primeiros 6 meses eu quero fazer referente a algum animal. O primeiro foi o do coelhinho, o segundo do elefante. Olha só que gracinha esse bolo ficou. Eu achei que ele ficou muito lindo e o melhor, ficou incrivelmente delicioso. Se você gostou do vídeo, já sabe, vem fazer parte da família. Espero que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo na tua vida. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.